Olá, galera, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre Brasil, independência ou morte. Retratos do Brasil. Em 1816, foi criada no Brasil a Academia de Belas Artes e, para compô-la, foram convidados alguns artistas franceses. Entre eles estava o pintor e desenhista Jean-Baptiste Debret, que retratou cenas cotidianas do Brasil entre 1816 e 1831. Durante a estada da família real portuguesa aqui, em 1808 até 1821, alguns artistas franceses foram convidados para virem ao Brasil. Entre eles estava o pintor e desenhista Jean-Baptiste Debret, que retratou o povo e as paisagens por onde passou. 1808. A corte portuguesa no Brasil. Em 1808, devido a conflitos na Europa, a família real portuguesa mudou-se com toda a corte para a colônia. Dessa forma, o Rio de Janeiro passou a ser a sede da coroa portuguesa no Brasil. Antes do auge da mineração, a capital da colônia era a cidade de Salvador, bem próxima às áreas em que se localizavam os engenhos de açúcar, que facilitava a cobrança de impostos pela coroa portuguesa. Com a descoberta das minas, a mudança da capital foi estratégica, pois os portos que escoavam ouro ficavam na região do Rio de Janeiro. Apesar de ser a capital, a cidade do Rio de Janeiro, no início do século XIX, ainda não era intensamente urbanizada. Para acomodar a corte e as milhares de pessoas que vieram com ela, muitas famílias do Rio de Janeiro foram despejadas de suas casas. Logo ao chegar, o rei Dom João VI extinguiu o cargo de governador-geral e passou a administrar diretamente a colônia. Outra medida importante foi a abertura dos portos às nações amigas, o que possibilitou o livre comércio com os países que mantinham comércio com Portugal, proibido até então. A vinda da família real mudou o status do Brasil, que passou de colônia à sede da coroa portuguesa. A abertura dos portos às nações amigas beneficiou muito a Inglaterra, tradicional parceira de Portugal no comércio, que passou a vender também muitos produtos industrializados para o Brasil. Entre os produtos que chegavam, alguns eram bastante desnecessários, como o porta-nota, pois aqui não havia papel moeda, e os patins para gelo, inúteis na quente cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como sede de governo, foi o local mais beneficiado com essas alterações. Foram feitas obras de alargamento de ruas, coletas de esgoto, abastecimento de água e transporte público. Também foi criada o Horto Municipal, hoje Jardim Botânico, a Imprensa Régia, a Biblioteca Nacional, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, o Museu Nacional das Belas Artes e muitas outras instituições. A cidade passou de 50 mil habitantes em 1808 para cerca de 110 mil em 1818. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria do Reino Unido a Portugal, e com isso, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Em 1821, Dom João VI voltou a Portugal, deixando no lugar seu filho Dom Pedro como príncipe regente. A emancipação do Brasil. Emancipação é o ato de tornar livre ou independente. Quando Dom Pedro assumiu o governo em 1821, era desejo de seu pai Dom João VI que ele impedisse que o Brasil se separasse de Portugal. Dom Pedro, ainda como regente, tentou equilibrar os desejos da coroa portuguesa com as demandas das elites brasileiras, que pediu a independência. Com o apoio de José Bonifácio, ele decidiu declarar a independência, mas esse não foi um processo fácil e linear. Entretanto, parte da elite brasileira, formada por comerciantes, grandes fazendeiros e intelectuais, defendiam a independência, pois temia perder a liberdade conquistada durante o período em que o Rio de Janeiro era a sede da corte. Assim, continuaram as pressões, do lado brasileiro, para que o Brasil se separasse de Portugal, e da coroa para que Dom Pedro voltasse a Lisboa e assumisse o trono. Em agosto de 1822, quando Dom Pedro estava numa viagem para São Paulo, chegou ao Rio de Janeiro uma carta com novas ordens da corte portuguesa, ameaçando enviar soldados para buscá-lo caso não retornasse a Portugal. Além dessa carta, Dom Pedro recebeu outras duas, uma de José Bonifácio, político influente e ministro do reino, e uma de sua esposa, a princesa Leopoldina,
que o incentivava a proclamar a independência do Brasil. Mesmo diante da pressão da coroa portuguesa, no dia 7 de setembro de 1822, durante sua viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Naquele momento, o Brasil deixava de ser colônia, separando-se de Portugal. O Brasil independente. Com a conquista da independência, o Brasil pôde criar suas próprias leis, garantindo assim autonomia política em relação a Portugal. O país, no entanto, continuou a ter economia baseada na agricultura, com predomínio de grandes propriedades, da produção voltada para a exportação e do uso da mão de obra escrava. Nem todas as províncias aceitaram a separação do Brasil. Em algumas, militares e políticos fiéis a Portugal entraram em confronto com as tropas do governo imperial. As lutas aconteceram nas províncias da Bahia, Grã-Pará, Maranhão, Piauí e Cisplatina, atual Uruguai. Todas as batalhas travadas nas províncias foram decisivas para que a independência fosse, afinal, reconhecida e aceita internamente. O reconhecimento da independência do Brasil pelos demais países do mundo também foi demorado. Um dos primeiros a reconhecê-la foram os Estados Unidos em 1824. Portugal só reconheceu o fato em 1825, depois de receber o pagamento de uma indenização de mais de 2 milhões de libras esterlinas. Como o Brasil não tinha essa quantia, pegou dinheiro emprestado da Inglaterra. Os ingleses reconheceram a independência do Brasil em 1826, após o comprometimento do governo brasileiro em acabar com o tráfico de escravos e de manter baixas as taxas alfandegárias pagas pelos produtos trazidos pelos navios ingleses. O processo de independência atendia aos interesses das elites do centro-sul do país, que buscavam manter as liberdades mercantis conquistadas na época de Dom João VI. Por isso, essas elites apoiavam as lutas pela independência. Em outras regiões, principalmente nas províncias do Norte e Nordeste, as elites se sentiam mais próximas de Lisboa do que do Rio de Janeiro. Nesses locais, ocorreram movimentos de resistência à independência. Observe no mapa o registro de algumas batalhas travadas. A luta mais sangrenta foi travada no Piauí, a Batalha de Genipapo. Essa foi a nossa aula de História. Fique com Deus e até a próxima!